Destaque no Panorama CBN. Após trânsito em julgado e prisões, condenados da trama golpista passam por audiências de custódia. Justiça Militar deve determinar a perda de patentes dos integrantes das Forças Armadas. E para prender Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, PF pode pedir a inclusão do nome dele na lista da Interpol. Senado aprova a pauta-bomba ao custo de 24 bilhões de reais. Anvisa libera vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. E combinação de resultados deixa o Flamengo a 1 ponto do título do Campeonato Brasileiro. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Eu trago em menos de meia hora para você as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! Jair Bolsonaro vai passar hoje por audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente e militares da mais alta patente começaram a cumprir uma pena inédita na história do Brasil por tentar dar um golpe de Estado. A audiência do ex-presidente está marcada para as 2h30 da tarde e ocorre um dia após o STF dar por encerrado o processo do núcleo crucial da trama golpista. Por unanimidade, como contou a Marcela Marcos no Panorama da Noite, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o fim da possibilidade de recursos e a execução imediata das condenações de todos os réus. Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão e inelegível até 2060, vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado numa sala da Polícia Federal em Brasília. Ele está preso preventivamente já no local por violar a tornozeleira eletrônica para tentar fugir. E ontem, o ministro atendeu a um pedido da defesa e autorizou Bolsonaro a receber uma alimentação especial, entregue por alguém indicado por ele enquanto estiver preso. A comida terá que ser fiscalizada pela Polícia Federal. E além de Bolsonaro, que começou a cumprir a pena, mais 5 condenados passarão por audiência de custódia hoje. O ex-ministro da Defesa, General Walter Braga Neto, sentenciado a 26 anos de cadeia, será ouvido por videoconferência na 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro, onde já estava preso. Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira serão ouvidos no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para onde foram levados no final da tarde de ontem. O general Paulo Sérgio, condenado a 19 anos, foi preso em casa e levado ao Comando Militar. Ele já pediu autorização para receber a visita da mulher e dos filhos. O almirante Almir Garnier foi preso também em casa e vai passar por audiência de custódia na Estação Rádio da Marinha, em Brasília, onde já passou a primeira noite de uma reclusão de 24 anos. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Justiça Militar deve determinar a perda de patentes dos integrantes das Forças Armadas. Será a primeira vez que o Superior Tribunal Militar vai julgar casos de militares 4 estrelas, como são os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Esse processo pode levar à expulsão das Forças Armadas, com a consequente perda de títulos, salários, aposentadorias e benefícios. O ministro da Defesa, José Múcio, comentou o encerramento do processo. Está se encerrando um ciclo onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos e, para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. Democracia preservada, as Forças Armadas preservadas. Eu acho que foi doloroso o processo, mas isso é como todo o ciclo da vida. Teve começo, teve meio, o meio foi desagradável e nós estamos agora administrando o fim do processo. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, vai passar por audiência de custódia hoje também, na Papudinha, onde começou a pagar a pena de 24 anos de cadeia. Ele foi preso no escritório do advogado e levado para o batalhão da Polícia Militar, que fica dentro do complexo da Papuda. Anderson Torres vai ocupar uma das 8 celas coletivas do batalhão e deve perder o cargo de delegado da Polícia Federal. E o único que não foi preso ontem foi o deputado Alexandre Ramagem, porque ele fugiu para os Estados Unidos pouco depois de ser condenado a 24 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Câmara dos Deputados casse o mandato de Ramagem. E a decisão abre caminho para que a Polícia Federal peça a inclusão do nome de Alexandre Ramagem na lista da Interpol, o que permitiria a prisão dele por autoridades estrangeiras.
Outra possibilidade é um pedido formal de extradição, já que Brasil e Estados Unidos mantêm um acordo para a entrega de condenados. Bom, no Congresso, aliados de Jair Bolsonaro vão pressionar o presidente da Câmara a pautar o projeto de anistia, apesar da resistência do Centrão. O senador Flávio Bolsonaro, que visitou o pai ontem, voltou a defender o perdão total e irrestrito a todos os condenados pela tentativa de golpe. No nosso entendimento, não dá mais para esperar o plenário da Câmara e depois o plenário do Senado encararem de frente e como funciona a democracia, a maioria vence. Eu não consigo entender por que fica interditado esse debate por causa de forças ocultas, alheias, externas ao Congresso Nacional. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que Bolsonaro está doente e fragilizado e avisou que vai trabalhar pela anistia. Eu sempre defendi a anistia, o que eu puder fazer para que a anistia seja aprovada, eu vou fazer. Vou trabalhar para que a anistia seja pautada e para que ela possa ser aprovada. Isso aí, eu não estou preocupado com desgaste, não. Acho que o presidente nem está com a cabeça nisso, mas tem um grupo de pessoas aqui fora que está preocupado com isso. Já pelo lado do governo, Lindbergh Farias disse que não há espaço para votação da anistia no Congresso. Eu não acredito de forma nenhuma chamar o parlamento por uma crise que não é nossa, depois de um julgamento feito de forma independente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu espero que exista, num momento como esse, nesse momento delicado e importante da história brasileira, muita responsabilidade nessas decisões. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com integrantes do PL, mas aposta no texto da dosimetria, que prevê redução das penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Outro assunto importante de hoje. O Senado aprovou a proposta que prevê aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. O projeto vai provocar um impacto de 20 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. Ele é considerado uma pauta-bomba articulada pelo presidente do Senado. O que se fala é que Davi Alcolumbre teria pautado esse texto como retaliação à decisão do presidente Lula de nomear o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF, em vez do senador Rodrigo Pacheco, como ele queria. Mas o presidente do Senado, claro, nega que tenha sido essa a intenção. É de se ficar indignado na condição de presidente do Senado Federal, nós sermos atacados, ofendidos durante os últimos 5 dias, porque o presidente do Senado estava colocando uma bomba fiscal para defender milhares de pessoas que salvam as vidas das pessoas, como disse o senador Cid Gomes aqui. E aí virou bomba fiscal, pessoas que recebem um salário pequeno. E eu queria dizer a Vossas Excelências, que Vossas Excelências todas me conhecem e sabem que eu jamais faria tomaria alguma iniciativa em retaliação a qualquer coisa que seja. A proposta foi aprovada por 57 votos a 0 e segue para análise da Câmara dos Deputados. A iniciativa garante a aposentadoria com integralidade e paridade, reajustes iguais aos profissionais da ativa para os agentes de saúde que cumprirem os requisitos mínimos de idade e tempo de serviço. Segundo o texto, homens poderão se aposentar aos 52 anos e mulheres aos 50, desde que tenham um mínimo de 20 anos de efetivo exercício na função. O projeto ainda prevê a possibilidade de aposentadoria com 15 anos na atividade e outros 10 em outra ocupação. Enquanto o Congresso discutia a proposta, o governo Lula já desenhava um mapa de judicialização. E Davi Alcolumbre marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. A votação no plenário deve ocorrer no mesmo dia. Poucas horas depois do anúncio, Jorge Messias foi ao Senado para uma reunião com o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorrerá a sabatina. Na saída, ele disse que vai conversar com todos os senadores em busca de apoio. Vou procurar todos os 81 senadores. Não existe senador de oposição e nem senador de situação. O primeiro senador que eu procurei foi o senador Confuso, estive com o senador Lucas Barreto, estive com o senador Otto. Ótimas conversas, estou muito animado. Obrigado, gente. Boa noite. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relator da indicação de Jorge Messias será o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, aliado de Davi Alcolumbre. Ele está na Itália e promete apresentar o parecer na semana que vem. O Everton Rocha também foi relator da indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal.
E o presidente Lula vai sancionar hoje o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. O texto aprovado no Congresso é uma das principais bandeiras do governo e será usado como trunfo na campanha de Lula à reeleição em 2026. Diante do rompimento com lideranças do governo, os presidentes do Senado e da Câmara cogitam faltar à solenidade marcada para as 10h30 da manhã no Palácio do Planalto. A previsão inicial é de que Davi Alcolumbre e Hugo Mota tenham a palavra para discursar. Vamos agora falar de vacina, porque a Anvisa aprovou a vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. Boa notícia, né? O imunizante será o primeiro do mundo em dose única contra a doença. A informação foi obtida em primeira mão pela CBN. A Butantan DV será incluída no Programa Nacional de Imunizações e poderá ser aplicada na população de 12 a 59 anos. A data do início da vacinação ainda será anunciada pelo Ministério da Saúde. O Butantan já tem mais de 1 milhão de doses prontas para serem disponibilizadas. E o Instituto fechou também uma parceria internacional com uma empresa chinesa para aumentar a produção. O acordo permitirá ampliar a capacidade de fornecimento para entregar 30 milhões de doses no segundo semestre do ano que vem. A aprovação da vacina ocorre após 5 anos de acompanhamento com voluntários do ensaio clínico de fase 3, encaminhados à Anvisa. No público de 12 a 59 anos, a vacina mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra a dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue. O estudo avaliou a Butantan DV em mais de 16 mil voluntários residentes de 14 estados do Brasil. A vacina é a primeira que pode ser aplicada em apenas uma dose no mundo, como eu falei, tendo o potencial de facilitar a adesão do público e a logística da campanha. Agora, a ideia é ampliar a faixa etária de aplicação da vacina tanto para o público infantil quanto para pessoas acima de 60 anos. Outras notícias importantes. A Câmara do Distrito Federal aprovou a indicação de Nelson Antônio de Souza para a presidência do BRB. O nome recebeu 16 votos favoráveis e 6 contrários. Souza foi indicado pelo governador Ibanez Rocha após a demissão de Paulo Henrique Costa naquele escândalo do Banco Master. Agora, a nomeação precisa ser submetida ao Banco Central. E o Paulo Henrique Costa, ex do BRB, vai prestar depoimento na próxima segunda-feira à Polícia Federal em Brasília, na investigação. Na Operação Compliance Zero, Costa foi inicialmente afastado do cargo por 60 dias por ordem judicial e depois demitido. A operação resultou na prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de um sócio, Augusto Lima. O Conselho de Ética do União Brasil decidiu expulsar do partido, por unanimidade, o ministro do Turismo, Celso Sabino. A filiação partidária dele também foi cancelada. Além disso, a mesma comissão deu aval para uma intervenção no Diretório Regional da sigla, no Pará, comandada por Sabino. Sabino chegou a entregar a carta de demissão ao presidente Lula, mas foi convencido a permanecer no cargo, contrariando as orientações do partido. E, desde então, ele vinha tentando costurar uma saída política junto à União Brasil, mas não conseguiu. Um influenciador digital do Ceará morreu após levar um tiro durante uma abordagem da Polícia Militar de Fortaleza. Ele tinha 18 anos e pilotava uma motocicleta levando a namorada. Segundo o relato de pessoas próximas de Juan Carlos da Silva Moraes, conhecido como cearense nas redes, ele foi atingido por tiros e perdeu o controle da moto após policiais ordenarem a parada e atirarem contra o casal. Os militares dizem, no relatório, que responderam à agressão para garantir a legítima defesa após o condutor da moto atirar na direção da equipe. O caso está sendo investigado. Tem uma atualização também sobre o vazamento no Enem. Após o INEP anular 3 questões do Enem 2025 por semelhança com conteúdos exibidos em uma live, surgiram mais 2 perguntas quase idênticas mostradas meses antes pelo estudante de medicina Ediclei Teixeira, alvo de busca da PF. Uma repórter do G1 descobriu o caso. Em março, ele enviou em grupos de WhatsApp questões de matemática e química com respostas iguais às da prova. O INEP não vai anulá-las e diz que a memorização de itens pré-testados não compromete o exame.
Teixeira pagava alunos para decorar questões e ele nega irregularidade. Para fechar esse bloco de notícias, tem a previsão do tempo, que indica risco de tempestades, ventos fortes e altas temperaturas em várias regiões do Brasil. Regiões do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste estão sob alerta laranja, nível que aponta perigo para eventos climáticos mais severos. Segundo a Climatempo, há aviso meteorológico para temporais com muita chuva, raios e até eventual queda de granizo na área que abrange o norte do Espírito Santo e de Minas, sul e oeste da Bahia, grande parte do estado do Tocantins, o norte de Mato Grosso e de Rondônia, o sul do Pará e do Amazonas e todo o estado do Acre. É importante que você que mora nessas áreas vá se atualizando, e evite áreas abertas durante temporais. Redobre a atenção também em deslocamentos. Agora os destaques internacionais. Pelo menos 8 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas na ilha indonésia de Sumatra. Informação confirmada pela Agência Nacional de Gestão de Desastres do país. Cerca de 13 pessoas continuam desaparecidas. Autoridades realizam buscas. O presidente Donald Trump disse que, se precisar fazer coisas do jeito difícil com a Venezuela, os Estados Unidos vão fazer. Durante coletiva, ele também foi perguntado qual era o objetivo da escalada de tensões com o país latino e disse que não responderia, pois todos já sabem qual o motivo, e voltou a acusar o país de tráfico de drogas. A Marinha Americana vem conduzindo há meses bombardeios a embarcações supostamente usadas por traficantes de drogas na região. E sobre a guerra no leste europeu, Donald Trump disse que não há um prazo para a Ucrânia aceitar um plano de paz apoiado pelos americanos. O republicano falou que os negociadores estavam avançando nas discussões com Moscou e Kiev e que os russos haviam concordado com algumas concessões. Nesta terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o governo dele está pronto para avançar com um acordo de paz apoiado pelos Estados Unidos. O texto inicial, divulgado na semana passada informalmente, trazia pontos intragáveis para Kiev, como a cessão de territórios ocupados, e aí parecia feito sob medida para a Rússia. Mas o avanço das conversas não agradou o Kremlin, apesar da pressão crescente de Trump. De acordo com a imprensa americana, dos 28 pontos iniciais, a nova proposta foi reduzida para 19, com alterações em trechos como a redução das forças armadas ucranianas e a alocação de 100 bilhões de dólares em fundos russos congelados no exterior para a reconstrução do país. Mas pontos sensíveis, como a cessão dos territórios ocupados pela Rússia, incluindo a Crimeia, precisarão ser negociados por Trump e pelo líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Bom, o chefe do Conselho de Segurança ucraniano, que representa o país em conversas preliminares em Genebra, disse que os dois lados chegaram a um entendimento comum sobre os principais termos do acordo discutido. E ele espera que os presidentes se reúnam nos próximos dias. No futebol, as delegações de Flamengo e Palmeiras embarcam hoje para Lima, no Peru, onde vão disputar a final da Libertadores da América no sábado. No Brasileirão, ontem o Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro, ampliou para 5 pontos a vantagem na liderança do campeonato e perdeu a chance de conquistar o título com 2 rodadas de antecedência, Se tivesse vencido, o rubro-negro teria sido campeão, porque os reservas do Palmeiras perderam para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre. Agora, para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer as 2 próximas partidas e o Flamengo, no máximo, somar 1 ponto. Nas 2 últimas rodadas, o Flamengo joga contra o Ceará em casa e enfrenta o Mirassol fora. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Ceará em Fortaleza. Hoje, pela 36ª rodada, o Bragantino enfrenta o Fortaleza às 19h. O time cearense está na zona de rebaixamento com 34 pontos. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Meio da semana já, Eu convido você a participar aqui do Panorama, sugerindo assunto, comentando reportagem.
E também pedindo música para o nosso Sextou Musical. Eu sempre te espero, tá? Instagram biancasantos.bia ou e-mail bianca.santos@cbn.com.br. Tô indo junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da Noite, que está sendo apresentado pela Marcela Marcos. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.